Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Silvia Matos, nesse canal eu ensino crochê e hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo cacto, uma miniatura que você pode usar como decoração, pode usar como chaveirinho. É super fácil, super simples de fazer, muito rápido, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa plantinha maravilhosa, né? Que todo mundo ama. Então, por favor, meus amores, se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito ainda, dê o seu like. Compartilhe aí no grupo das crocheteiras. Afinal de contas, o que é bom a gente tem que compartilhar, não é verdade? E se você quer aprender a arte do amigurumi, você já sabe, mas quer ter acesso a várias receitinhas, aprender novas técnicas, eu vou deixar aqui abaixo o link, tá bom? Assim que terminar esse vídeo, corre lá, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tem inúmeras receitas, gente, de todas as categorias, personagens, bichinhos, coisinhas para recém-nascidos, enfim, tem várias coisas bacanas, então dá uma olhadinha lá, que vocês vão gostar muito. E vamos lá para o passo a passo. Esse cacto, gente, eu fiz ele com fio Anne, um fio só, e ele ficou com aproximadamente 5 centímetros, bem pequenininho mesmo. E agora, para o que eu vou fazer, eu vou usar o mesmo fio, porém eu vou usar ele duplo, né? O fio Anne, nessa cor verde. Vou usar o fio amigurumi para fazer essa parte aqui de baixo do vasinho, na cor craft. Um pouco de enchimento, a agulha de costura, a agulha de crochê de 2 milímetros, uma tesoura, de outra cor para fazer um detalhinho, né, para fazer a florzinha, caso você queira, e olhinhos também, que tem gente que prefere com olhinhos, né, e se você preferir, aí você pode colocar o olhinho bem pequenininho, ou pode até bordar também. E agora, vamos lá para o passo a passo. Eu vou iniciar aqui com o fio amigurumi na cor craft, inicio fazendo o anel mágico, e dentro do anel mágico eu vou fazer 10 pontinhos baixos. Um, dois. Feitos 10 pontinhos baixos, vou puxar aqui essa ponta para unir e fecho aqui o primeiro ponto com o ponto baixíssimo. Nessa segunda volta, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base, então eu vou terminar essa volta aqui com 20 pontos baixos. Faço aqui a correntinha, um pontinho aqui já no mesmo lugar. Próximo, um aumento. E vou seguir dessa forma, por toda a minha volta, finalizando com um total de 20 pontos baixos. Finalizando aqui a minha segunda volta com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Nessa terceira volta, eu vou fazer um ponto em cada ponto de base, porém, eu vou pegar só essa alcinha de cima. Fiz aqui, então, a minha correntinha, já venho aqui no próximo pontinho, ó, pegando a alcinha de cima, eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma, um ponto em cada ponto de base, pegando a alcinha de cima por toda a minha volta. Chegando aqui no final da minha terceira volta, eu vou seguir, ó, eu não vou finalizar com o ponto baixíssimo, eu vou seguir aqui, ó, como se fosse assim, em formato aspiral. Eu vou seguir ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da minha terceira volta, ó, vou fazer o ponto baixo, ponto baixíssimo aqui para finalizar. E na volta 4, eu vou fazer normal, pegando as duas alcinhas do ponto. Uma correntinha, vou no próximo pontinho, um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou finalizar essa quarta volta com um total de 20 pontos também. Chegando no final da quarta voltinha, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo pontinho, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento. Primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 6, 7, 8, 9 e um aumento. E na sequência eu faço mais 9 pontos baixos e um aumento e vou finalizar essa volta aqui com um total de 22 pontinhos baixos. Então, fiz aqui, ó, os 9 pontos. Venho aqui nesse último ponto, faço um aumento. E termino com um ponto baixíssimo.
uma correntinha, venho no próximo pontinho, um ponto baixo. E nessa quinta volta, aliás, sexta volta, né? Nessa sexta volta eu vou fazer 22 pontos. Fazer ponto sobre ponto normal. Terminei aqui a sexta volta. Na sétima volta eu faço uma correntinha, um ponto baixo. Nessa sétima volta eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. E aí eu sigo fazendo mais 10 pontos baixos e um aumento, finalizando aqui a sétima volta com um total de 24 pontos baixos. A volta 9 e 10 eu vou fazer ponto sobre ponto, então vou fazer duas voltinhas com 24 pontos cada uma. Terminei aqui as minhas duas voltas e na volta 10, faço uma correntinha, dou uma laçada, venho no próximo pontinho, faço um meio ponto alto, porém eu vou pegar só essa alcinha aqui, ó, de baixo. Então, toda essa volta 10 eu vou trabalhar com meio pontos altos, pegando apenas essa alcinha de baixo. Eu tenho aqui a alcinha de cima, eu vou pegar essa alcinha de baixo. Dou uma laçada, venho aqui, ó. Pego apenas a alcinha e finalizo o meu ponto. E vou seguir dessa forma por toda a minha volta, finalizando aqui essa voltinha 10 com um total de 24 pontinhos também. Chegando aqui no final, ó, venho aqui no primeiro pontinho e finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o fio. Faço aqui uma correntinha para prender. E aí, eu viro aqui essa bordinha. Puxar aqui a pontinha pra dentro. Esconder aqui dentro dos pontinhos. Pode puxar essa pontinha aqui pra dentro, porque depois a gente vai colocar enchimento, então acaba que esconde essa parte, esses acabamentos. Então, ficou assim, aqui o vasinho já está pronto, né? Agora, vamos para a parte da plantinha, vamos fazer o cacto. Para fazer o cacto, eu vou usar os dois fios, ó, fio duplo e a mesma agulha de 2 milímetros. Então, eu vou iniciar também com um anel mágico e 10 pontinhos baixos dentro. Então, feito aqui os 10 pontinhos baixos, eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui nesse próximo ponto e faço um aumento de ponto alto. Um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, essa segunda volta eu vou ficar com um total de 20 pontos altos. Um aumento em cada ponto de base, porém, vou trabalhar agora com pontinhos altos. E vou seguir por toda a minha volta dessa forma, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó, fiz meu último pontinho, venho aqui nesse primeiro ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, dou uma laçada. Na terceira volta, eu vou fazer ponto sobre ponto. Porém, eu vou fazer ponto relevo. O ponto relevo, eu faço da seguinte forma. Insiro a minha agulha aqui, ó, com a pontinha pra baixo. Passo por baixo desse ponto. Saio com ela aqui. Trago a minha laçadinha. E finalizo aqui o ponto normal. Tiro 2 laçadas e tiro mais 2. Certo? Próximo, dou uma laçada. Insiro aqui a minha agulha com a pontinha pra baixo. Passo por baixo desse ponto de base. Trago a minha laçadinha e finalizo o ponto normal. E desse jeito eu vou seguir por toda a minha volta. Um ponto relevo em cada pontinho de base. Vou finalizar essa voltinha aqui com 20 pontos altos também.
Chegando aqui, ó, no final da minha voltinha, eu venho aqui onde eu fiz aquela correntinha, insiro minha agulha e faço ponto baixíssimo. E vai ficando assim. Faço uma correntinha, dou uma laçada, vou para o próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto relevo sobre ponto relevo. Vou fazer aqui da volta 4 à volta 10, apenas ponto sobre ponto, né? Ponto relevo sobre ponto relevo. Se você quiser o cacto mais altinho, você faz mais carreirinhas. Então, pontinho relevo sobre ponto relevo, certo? Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Então, terminei aqui, ó. Ficou com um total de 8 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você quiser ele mais alto, você pode fazer mais carreirinha. Se você quiser menor, faça menos carreirinha. Esse aqui eu fiz ele um pouquinho menor. Se não me engano, eu acho que eu fiz 7 carreirinhas no total. Então, se você quiser ele menor, faça menos carreirinhas aqui. E agora, a gente vai fazer mais 2 carreirinhas, porém, de meio ponto altos, né? Que a gente vai trabalhar com diminuição agora. Então, aqui, ó, finalizei a minha carreirinha. Ó, fica bem interessante. Olha que legal, gente, esse pontinho relevo, porque dá esse efeito, assim, ó, essas ondinhas, bem parecido mesmo com o cacto. Fica bem legal. Aqui, agora, eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho no meu próximo ponto, ó. E faço um ponto relevo, porém, um meio ponto alto. O meio ponto alto, eu tiro tudo de uma vez. E aqui, eu vou fazer uma sequência de 3 meio pontos altos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, dou uma laçada, faço o segundo, meio ponto alto, terceiro meio ponto alto, e na sequência eu faço uma diminuição. Eu dou uma laçada e vou pegar 2 pontinhos junto. Eu pego esse e esse. Peguei os 2 pontinhos e fecho aqui o ponto normal. Na sequência, eu faço mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E mais uma diminuição. Dou uma laçada, pego os 2 pontinhos e finalizo com um meio ponto alto normal. E desse jeito eu vou fazer até o final aqui da minha carreirinha. Chegando aqui no final da minha carreirinha, ó, eu faço ponto baixíssimo. Uma correntinha e aqui eu sigo fazendo meio ponto alto em cada ponto de base normal, ó. Dou uma laçada, venho no próximo pontinho aqui, já faço um meio ponto alto, próximo, pegando aqui as 2 alcinhas, normal, meio ponto alto, e vou seguir fazendo até no final dessa carreirinha. Chegando aqui no final, ó, dou uma laçada, faço aqui meu último pontinho, normal também, e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, ficando desse jeito. E aqui eu posso cortar o fio, deixando um pedaço pra fazer a costurinha lá no vasinho. Faço aqui uma correntinha para prender. E ficou desse jeito, ó, essa parte aqui mais estreitinha, porque essa parte vai encaixar aqui dentro. Vasinho, certo? E aqui eu já vou colocar um pouco de enchimento. Coloco um pouquinho de enchimento dentro do vasinho e um pouquinho aqui dentro da plantinha. Não precisa ser muito. E fazer a costurinha. Aqui, ó, nessa carreirinha aqui de baixo, olha. Depois da curvinha. Forma que fica aqui bem embaixo mesmo, aqui dessa bordinha do vasinho, pra não aparecer o fio verde, certo? E aí, você vai pegando pontinho por pontinho, fazendo toda essa costurinha. Vou terminar a minha aqui e já retorno. Pra fazer o olhinho, se você quiser, pode fazer o olhinho com travinha de segurança, aquele bem pequenininho, ou pode fazer bordado mesmo. Então, eu fiz aqui, ó, mais ou menos no meio dele, do cacto. Então, já fiz um, agora eu vou para o outro lado. Eu vou fazer com 1, 2, 3 pontinhos de separação. Vou sair bem aqui entre uma carreirinha e outra. Aí, eu vou dar um pontinho, sair bem no meio aqui do ponto, ó. Certo? Sair com a ponta da minha agulha. Eu vou dar 5 voltinhas, 5 laçadinhas na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5.
Daí eu puxo aqui devagar pra não embolar tudo, olha. Puxando bem devagarinho aqui, arrumando, ficar bem bonitinho. E aí eu dou mais um pontinho aqui pra dentro. Aqui, ó. Ficou uma laçadinha, mas não tem problema, é só ajeitar aqui, dar um pontinho, certo? E aí você já sai lá do outro lado pra fazer o outro olhinho. Então, ficou assim, ó, os dois olhinhos. E aí, eu posso já arrematar o fio, colocar aqui pra trás, ou pra baixo do vasinho, tanto faz. Colocar aqui pra baixo. A agulha aqui pra baixo. Dou um nozinho e já posso arrematar essa parte aqui também. Agora, a gente vai fazer uma florzinha pra ficar mais bonitinho ainda o nosso vasinho de cacto. Pra fazer a florzinha, eu vou usar o fio Anne, a mesma agulha de crochê de 2 milímetros. Então, eu faço aqui um anel mágico, um pontinho para prender. Na sequência, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui no anel mágico e faço um ponto baixo. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, dentro do anel mágico, um ponto baixo. E desse jeito eu vou fazer por 5 vezes, 5 argolinhas iguais a essa. Então, feito aqui as 5 argolinhas, eu puxo aqui a pontinha do anel mágico para unir todos os pontinhos. E vou cortar aqui deixando um pedaço do fio para fazer a costurinha. E eu vou dar um nozinho aqui, ó, junto com essa pontinha aqui do anel mágico. Ficando assim essa florzinha. E agora é só costurar. E você vai prender aí onde você achar melhor. Cima, do ladinho, tanto faz. Então, vou colocar aqui do ladinho. Dar uns pontinhos nele. Dar uns pontinhos aqui. E ficou assim o mini cacto. Esse ficou um pouquinho maior, ele ficou com um total de 9 centímetros. Porque eu aumentei aqui a quantidade de carreirinhas. O que eu aumentei só foi aqui, essa partezinha aqui do cacto. Esse aqui ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas, né? Contando aqui com a primeira até essa última. E esse outro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Então, um total de 7 carreirinhas. Esse aqui com 5 centímetros, né? Feito com o fio Anne, um fio só. E o outro, eu usei o fio Anne duplo e o fio amigurumi para fazer a parte do vasinho. Então, se você quiser maiorzinho, você pode fazer com a linha mais grossa, né? Se quiser menorzinho, faça com a linha mais fina. Também pode diminuir aqui na quantidade de carreirinhas. Mas fica bem bonitinho, gente. Se você fez esse trabalhinho, se você gostou, comente aí embaixo. Se você fez, me marca lá no meu Instagram, é @silviamatos_crochê. Eu vou gostar de ver o trabalhinho de vocês lá, tá bom? E por hoje é só, beijo de luz e até a nossa próxima aulinha.